Boa noite! Uma grande e maravilhosa noite para todos nós nesse podcast Gotas de Fidelidade no ar, para mim, para você. Estamos juntos! Chegou a hora de comemorar, celebrar, de fazer desse momento um momento de alegria. Meus irmãos, quem diria que nós iríamos chegar a um ano de podcast? Há exatamente um ano iniciamos esse projeto. Fizemos uma caminhada, uma jornada de todas as segundas-feiras, todas as vezes, às 8 horas da noite, aqui, junto com você, fazendo esse momento de conversa, de bate-papo, de fazer com que você conheça, né, um pouco mais da história dos nossos convidados, fazer também com que a história possa também lhe inspirar para poder ir evangelizar, para poder fazer também acontecer na sua comunidade, na sua paróquia, na sua casa, enfim, na sua vida. Então, hoje é o momento em que nós vamos rememorar um pouco essa nossa história através, né, de uma história marcante da nossa Arquidiocese de Brasília. Vocês já sabem de quem eu estou falando. Então, se prepare. A história de hoje é maravilhosa. Nosso primeiro podcast foi iniciado, nós lançamos, fizemos aqui, exatamente nesse local aqui, começamos no dia 5 de abril de 2021. Estava eu aqui, Henrique e o Felipe Homero, fazendo esse momento, né, de apresentar para cada um de vocês a proposta de como é que nós iríamos alimentar de conteúdo esse podcast para cada um de vocês que estavam aí do outro lado. E, querendo ou não, foi muito bom, porque cada um de vocês, você especialmente, fez com que esse podcast alcançasse cada vez lugares mais longes. Falamos com muitas pessoas e cada uma delas, no seu lugar, né, onde ela participa, foi pessoal que estava em comunidades, pessoal que também era padres, sacerdotes. Trouxemos também alguns influenciadores católicos que também nos deram a graça de como é a sua vida particular. Cantores também estiveram conosco, profissionais da saúde também. Um dos primeiros, né, podcast, o segundo, na realidade, né, tivemos aqui uma psicóloga e tantos outros caminhos que nós ouvimos, permeamos, né, essa história com a nossa e tiramos dela um pouquinho do Evangelho de Cristo. Aqui dentro ficou gravado, eu tenho certeza, aqui no coração de cada um ficou gravado uma mensagem, uma alegria, um desejo de ser melhor, um desejo de buscar mais a Deus, de estar junto do Senhor, por meio de cada uma dessas histórias que nós vivemos. E eu convido vocês a hoje estar aqui junto conosco no episódio número 50. Olha que bênção! 50 episódios, exatamente quando nós fazemos aniversário, um ano de Gotas de Fidelidade podcast. E para que nós possamos criar, manter e fazer com que cada segunda-feira possa acontecer esse encontro com você aqui, a Escola de Fidelidade, a qual está aqui, né, a propagandazinha, para que nós podemos criar esse momento. A Escola de Fidelidade foi, né, fundada para fazer acontecer toda essa estrutura, para evangelizar nos meios digitais. E por isso que nós queremos que você também faça parte. Olha só, nós lançamos agora, faz pouco tempo, faz umas 2 semanas, um novo grupo de estudos. O grupo de estudos deste ano de 2022 está com uma temática maravilhosa, que é o Catecismo da Igreja Católica. Imaginou você ir aprofundando, conhecendo os detalhes, transformando aquela doutrina da fé em
prática no seu cotidiano, no seu dia a dia? É isso que é a nossa proposta de fazer parte do Grupo de Estudos Fiel. O Grupo de Estudos Fiel terá como nosso orientador, nosso formador principal, Padre Wesley Macedo, ele que faz conosco já diversas formações, nos ajuda aqui com as celebrações na Casa de Missão da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz. E você já conhece ele aí, @Padre Wesley Macedo, você encontra ele lá no Instagram também. E porque ela se tornou bisavó. Ontem acabou a nossa promoção, nosso primeiro cupom de descontos que fornecia para você um jeitinho mais barato, né, de entrar nesse grupo. Hoje ao final do podcast, eu vou anunciar um novo plano para que você possa participar. Algumas pessoas já mandaram direct, mandaram mensagem, pedindo, gente, eu não tinha saldo, eu não tinha jeito de fazer até ontem, não dava para fechar. Então, beleza, vamos te dar uma nova chance. Eu vou pedir licença para o Dom Paulo. Para que você também faça parte. Nós já temos uma grande quantidade de gente conosco e ainda cabe mais. Cabe, com certeza. É que nem coração de mãe. Leva todo mundo e sempre que vier mais, vamos até o limite da plataforma. Aí sim, é a plataforma que manda, senão a gente não consegue atender com qualidade de cada um de vocês. Tá bom? Espere até o final desse podcast para saber o que nós temos para oferecer para você para o novo grupo de estudos fiel de 2022 com o nosso Catecismo da Igreja Católica. Olha que maravilha. Já temos a primeira aula, que é gratuita, está aqui no canal, tá? Para fazer parte, para ser junto conosco Escola de Fidelidade. Amém? Então, depois dessa apresentação, vamos, enfim, chamar, né, nosso querido fundador da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz, para que ele possa nos apresentar o nosso convidado especial do dia de hoje. Tá bom? Eu sou meio multitarefa aqui, né? Então, tchau, gente. Fiquem com Tainan, fundador da Comunidade Fidelidade da Cruz. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui em festa e eu estou com uma missão extremamente complexa. Nós temos nada mais, nada menos aqui do que Sua Excelência, nosso bispo auxiliar aqui de Brasília, Dom José Aparecido. Muito obrigado, Dom José, por vir nos visitar, por nos dar esse momento de alegria, né, por celebrar conosco esse aniversário de podcast e, sobretudo, na Semana Santa, né? Senhor, como é que o senhor está? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um convite que eu aceitei de muito bom grado. Era para ser a semana passada, mas o pó de Brasília atacou a minha garganta e eu não consegui vir, né? Então ficou para hoje e eu tenho muito gosto de falar sobre o tema que você me pediu. Bom, então, hoje nós vamos tratar sobre vocação. E quem melhor para falar sobre vocação, senão o nosso bispo, né? Nosso pai espiritual. E, de uma forma muito especial, a gente fica muito feliz porque na história de Dom José Aparecido houveram muitos momentos de escuta, né, Dom José? Porque, assim, a escuta para o sacerdócio, depois a própria escuta para as missões que Deus foi dando para o senhor ao longo da igreja, e hoje a escuta para ser bispo, né, que é uma tarefa que o senhor desenvolve aí pelo menos uns 8 trabalhos como bispo da igreja, além de auxiliar de Brasília, né? E aí, assim, a gente estava aqui comentando, pessoal, antes de começar, justamente sobre o lema episcopal de Dom Aparecido, né, que é o ofício deve ser exercido com amor, não é isso? E aí, antes da gente falar de vocação, já tratando como chamado, a vocação é um serviço que a gente vai prestar a Deus e à própria igreja e aos irmãos. E eu queria começar assim, já dando um salto lá para frente, que é justamente sobre por que você escolheu esse lema? Sempre me comoveu muito aquela passagem do Evangelho em que Jesus dialoga com São Pedro depois da ressurreição, né? E mostra as fragilidades de Pedro, mas também o grande amor que ele tinha por Jesus, né? Então, São Pedro, em várias ocasiões, mostrou a sua fragilidade, a sua impulsividade generosa, mas também algumas bobagens que ele fez e falou, né? Logo depois de Jesus
não tinha sido nem a carne nem o sangue que tinham revelado alguma coisa a ele, que é que Jesus é o Messias, e Jesus começa a anunciar a paixão, ele diz, não, isso nunca vai acontecer, nós não vamos deixar. E Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens, né? Então São Pedro tinha e tudo por amor, né? Tudo pelo grande amor que ele tinha por Jesus, só que houve aqui nesse preciso momento uma inflexão no ministério na vida de Jesus e da vocação de Pedro também, que é compreender o papel da cruz na vida de toda pessoa que é chamada ao serviço de Deus. Então São Pedro, a partir dali, foi refletindo, foi meditando, e só depois, quando aconteceu o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, é que ele chegou a uma plena compreensão do mistério da cruz, né? Então, naquele dia em que Jesus se encontra com São Pedro, ele pergunta, Pedro, tu me amas? Se eu não estou errado, a palavra grega, o verbo grego empregado na primeira pergunta é se me amas com amor de amizade, filéu, né? O amor de filia. E logo depois, aliás, ágape. E Pedro responde, Senhor, eu te amo, eu sou teu amigo, filia. Depois, de novo, Jesus pergunta, a cada resposta de Pedro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus pergunta sobre o amor sobrenatural, amor de ágape, de oblação de si, e Pedro responde, eu sou teu amigo. Depois Jesus desce um pouquinho e fala assim, Pedro, tu és meu amigo? Ele sou. Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho, e confia a Pedro a missão. A vocação de Pedro se deu em diversas etapas, mas essa a gente poderia considerar o ápice da declaração do que ele deveria fazer no serviço do reino de Deus. Santo Agostinho, lendo essa página, e vendo a resposta de Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? Começa a comentar assim, sit amoris officium pascere dominicum gregem, eu traduzo já, seja ofício de amor ou dever de amor, apacentar o rebanho do Senhor, como foi fragilidade, a negação do Senhor, né? A fragilidade de Pedro. E levando em conta o amor que eu tenho por esse evangelho e a deliciosa leitura de Santo Agostinho sobre essa página, essa frase me tocou muito, né? Já tinha sido citada por Bento XVI em algumas ocasiões, por São João Paulo II num discurso aos bispos muito famoso, e eu tomei conhecimento dela bem antes de ser bispo, né? Mas naqueles dias eu escolhi essa frase para pensar que, para um canonista, falar de ofício é importante. Para um padre, falar de amor é importante, né? Não há vocação sem amor, né? Então, eu quis misturar as duas coisas. Eu trabalhei quase 20 anos para a igreja como canonista, como homem especializado no direito canônico, e não queria deixar a frialdade do direito tocar a profundidade da minha alma. Então, foi um grande presente de Deus ser chamado para trabalhar em Brasília, onde o povo tem muito coração, né? E um coração largo, amplo, quente, amoroso, né? Então, me senti muito amado aqui em Brasília desde o começo. E prestar o serviço de amor, apacentar o rebanho de Deus, e alimentar o povo de Deus com os tesouros da palavra, dos sacramentos e do serviço de comunhão. Então, é isso que me toca nesse lema que é comentado por Santo Agostinho, que é dado pelas palavras de Santo Agostinho. Rapaz, já começa assim, né, pessoal? Já começa bem. O senhor usou um termo que já me chamou a atenção e eu vou puxar por aí para a gente começar pensando em vocação também. O senhor falou sobre a impulsividade que nós cometemos ao longo do chamado, vamos dizer assim, né? Deus nos chama e a gente acha que é herói, salvador, santo, depois o pecador dos pecadores. O senhor consegue notar que ainda hoje isso acontece muito de forma descuidada da parte, por exemplo, das pessoas que são chamadas a uma vocação independente de qual seja? Por exemplo, às vezes a gente nota nos namorados o impulso da paixão para o casamento, né? Do seminarista o impulso de fazer uma boa
liturgia, ser zeloso pela liturgia, e sei lá, dos missionários, a vontade de sair pelo mundo, né, como Santa Teresinha dizia, né, quero ser pregadora, missionária, e se encerrou dentro de um convento. Quais seriam assim, as características maiores de impulso que nós deveríamos evitar, e quais são os impulsos que a gente deveria levar um pouco mais a sério? Bom, esses são conselhos que quem começa a perceber um chamamento de Deus para uma missão ou para uma vocação bem especial, como pode ser o casamento, como pode ser a vida ministerial, como pode ser a consagração da própria vida, a santificação das estruturas temporais a partir de dentro, no meio do mundo, na vida política, econômica, social, deve encontrar isso na direção espiritual. Há uma série de virtudes humanas, né, como, por exemplo, a temperança, que nos ajudam a perceber que as impulsividades podem ser nocivas. Mas há também a virtude da fortaleza e há uma, vamos dizer assim, aquela parresia, que é um termo usado também, que significa coragem e audácia, né? A audácia do pregador do Evangelho, que deve nos levar a fazer coisas corajosas, né? Então, nós precisamos combinar a prudência, que leva em conta a temperança também, com a audácia. A prudência não é ficar com medo de fazer as coisas. A virtude da prudência é a escolha dos meios adequados para atingir um fim bom que, no caso da vocação, é dado por Deus para a nossa vida. Então, eu diria que um bom meio para evitar as impulsividades que podem desastrar uma vocação é ter um diretor espiritual, alguém a quem a gente possa abrir o coração, que possa conhecer as nossas fragilidades e as nossas virtudes e que nos ajude a escolher campos de luta ascética para viver uma vida de entrega ao Senhor mesmo, né? O Papa Francisco usa uma palavra muito importante na tradição jesuíta, mas em toda a tradição da igreja, que é discernimento, né? E numa ocasião que eu estive junto com os bispos do Centro-Oeste, na presença do Papa, tive a ocasião de perguntar qual era a importância do discernimento na vida pastoral da igreja. Ele falou, é completa, é absoluta, né? Porque nós temos que fazer as coisas com discernimento. E o discernimento é saber escutar a voz do Espírito que fala à igreja e escolher os caminhos, né? Então, esse discernimento espiritual, o Papa diz, não é coisa de um dia, de uma semana, pode levar meses ou anos. E, de fato, a vocação pode se desenvolver em várias etapas também, né? Há vocações dentro da vocação. Então, a nossa impulsividade pode querer abraçar o mundo de uma vez e esquecer os deveres comezinhos da vida cristã, né? Então, é muito importante ser prudente e continuar cuidando daqueles deveres pequenos, cotidianos da vida de oração, do combate da nossa preguiça, do combate à nossa não sei, impetuosidade ou intempestividade, dos vários defeitos que a gente pode encontrar, né? E sobretudo que é muito difícil notar como defeito, que é a assídia, que consiste em fazer muitas coisas para não fazer nada. Quer dizer, consiste em achar uma atividade intensíssima, escondendo-nos daquelas coisas que são realmente necessárias, do uno necessário, né? Eu acho que por aí a gente pode pensar, e sobretudo pensar nisso. Um diretor espiritual nos ajuda muito. Sim. O senhor falou de uma vocação dentro de uma vocação, e querendo ou não, dentro da vocação sacerdotal do senhor, nasce uma vocação, vamos dizer assim, de administração dentro da igreja, que é os textos legislativos. O senhor trabalhou 20 anos lá no Vaticano escrevendo os textos para nós. No início o senhor comentou sobre isso. É duro meio que trabalhar com as leis, né? É rígido, é sistemático muitas vezes. E no governo, então, da igreja deve ser ainda mais necessário essa sistematização e essa rigidez. Para quem quer caminhar nesse sentido de serviço à igreja, mas ao mesmo tempo também tem no coração esse desejo missionário. Uma vez eu conversava com um padre que é canonista aqui em Brasília, eu não vou dizer o nome, mas ele dizia assim, que às vezes ele tinha essa saudade da pregação, né? Porque ele ficava encerrado no escritório como canonista e tudo mais, no tribunal, mas que às vezes ele tinha o desejo de pregar.
E eu fiquei olhando para ele, eu falei, o senhor quer celebrar uma missa agora? A gente estava na casa da comunidade, ele estava dando uma formação para nós. Como é que faz esse equilíbrio, por exemplo, na vida de um bispo, porque o senhor atende o dia inteiro? Não vamos dizer que a vida do senhor consegue ser parada em momento nenhum, porque o senhor tem uma atividade contínua. E, por exemplo, eu sou pai de família e também missionário na comunidade. É exigido para mim, para o senhor, independente de quem seja, São José Maria Escrivá fala muito sobre isso, sobre santificar o dia a partir das coisas que se faz. Santa Teresa d'Ávila fala lá sobre a questão de poder cumprir com as obrigações de Estado. Como é que eu posso equilibrar da melhor forma dentro de um plano de vida? Né? Claro, com a ajuda do diretor. A gente já entendeu que o diretor está lá na ponta firme. Mas entendendo que se eu não conseguir esse artigo de luxo que é o diretor, né? Como é que eu posso equilibrar de forma sóbria? O senhor poderia indicar para a gente, de uma forma muito sóbria, entre as atividades cotidianas e a vida de oração para coleta da escuta de Deus? Bom, eu acho que vale a pena sempre voltar para o Evangelho, né? Então, quando nós vemos aqueles que são chamados por Cristo para alguma coisa, nós vemos que tudo nasce de um encontro com o Senhor e, às vezes, esse encontro se dá na miséria de alguém. A adúltera, a samaritana no poço de Sicar, né? Que mais? São pessoas que encontraram, várias pessoas, Mateus, o Levi, lá no Telônio, que cobrava impostos, era considerado pecador público também. Então, são pessoas que se encontram com Jesus aonde eles estavam, quer dizer, onde Jesus passou procurando ensinar, anunciando o reino de Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, que nós somos chamados todos os dias a renovar o nosso encontro com o Senhor. E não é só na capela, escondido diante do sacrário, que eu renovo o meu encontro com o Senhor. Mas sem aquele encontro com o Senhor, escondido diante do sacrário, com as páginas do Evangelho abertas, auscultando, como diziam os médicos, o coração de Cristo, quer dizer, procurando perceber quais são os diferentes ruídos que faz o coração, ou silêncios que faz o coração do Senhor na nossa vida. Então, nesses encontros com Ele, de que o Papa Francisco fala também na Amoris Laetitia, no Evangelii Gaudium, né, lá pelo número 260, ele fala como é doce, como é suave estar diante do Santíssimo Sacramento simplesmente para ser visto por Jesus. Não para falar com Ele, nada, para ser olhado por Ele, para ser velado por Ele. Depois, como é doce abrir uma página do Evangelho e escutar a palavra do Senhor. Não fala ler, ele fala escutar, né? Então, as várias vocações nasceram de encontros com Jesus e se tornam vocações de pessoas que chamam, por sua vez, outras pessoas. André encontra Jesus, depois daquele encontro bastante intenso, né, vai dizer a Pedro, encontrei o Messias, e depois chama Pedro para ver também. E assim outros vão arrastando gente para conhecer Jesus. Ao longo do dia, é importante eu me lembrar que no trabalho que eu faço eu me encontro com Jesus. Se dou oportunidade a Ele de falar comigo, né? Se estou com os ouvidos do coração atentos para auscultar a vontade de Deus, para perscrutar as coisas mais íntimas que o Senhor tem a me dizer, para discernir a vontade de Deus para aquele trabalho, naquele momento, naquele instante, né? Talvez aquele convite orai sem cessar seja difícil de perceber se eu não tenho a ideia clara de que trabalhando uma hora bem, como fazendo daquilo uma oferta agradável a Deus, eu estou fazendo uma hora de contemplação, que tem a mesma graça de uma hora de contemplação diante do Santíssimo, porque se trata da vontade de Deus. Então, a nossa vocação, no fim das contas, eu não quero esticar demais a minha fala. Continua, por favor. Por favor, a gente quer ouvir, fica à vontade. É repassar aqueles encontros com Jesus. Vê, quando nós lemos o Evangelho, a gente pergunta o que é oração, a gente vai lá, Senhor, o meu servo está lá em casa, está doente, e Jesus fala assim, então vamos para lá. Ele fala assim, não, basta uma palavra e o meu servo será salvo, né? E Jesus disse que não encontrou tamanha fé em Israel, que era um pagão, né? Então,
olhando para esse diálogo, a gente pensaria assim, mas isso não é oração, isso é uma conversa. E o que é oração? Se não é um diálogo com o Senhor que eu posso levar para o ambiente de trabalho, que é um diálogo interior que prossegue no desejo ardente de estar com Ele, né? Falar com Jesus como colega de trabalho, né? Senhor, aqui, nesse trabalho que eu faço, por exemplo, eu sou carpinteiro, né? Acho que Jesus entende um pouquinho disso também, né? Tratar das peças dos móveis que eu tenho que fazer, do meu trabalho, né? Sou marceneiro, enfim, depois das outras coisas que eu faço, das outras profissões que eu tenho, tratar de amor com Jesus fazendo aquelas coisas, né? Então, tudo isso aí leva a uma compreensão de que a vocação é uma série de encontros que nós fazemos com o Senhor todos os dias, a cada momento, que faz com que a nossa vida se torne uma oração sem cessar. Eu estava lembrando hoje, na verdade o Facebook me lembrou de uma... Teve uma lembrança do Facebook que eu conversava com uma moça que já faleceu, a Luciana, ela era da comunidade Shalom. E era uma menina muito boa, e numa das conversas que a gente tinha, eu escrevi até a frase assim, o nosso sim para sempre se reverbera no sim de hoje, de cada dia. São José Maria Escrivá, se eu não me engano, no Forge, ele fala muito sobre se você é estudante e tu quer ser santo, tu tem que fazer aquele ofício de estudar como se fosse a tua santificação, né? A obrigação de santificação, porque é a tua santificação. Então, na verdade, pelo que a gente vai entendendo, então o nosso problema não está que nós não procuramos a Deus, é que nós muitas vezes escondemos a nossa relação com Ele nas coisas que nós fazemos. Sim. Então a gente passa o dia às vezes dizendo que está trabalhando sem fazer daquilo um encontro com Deus, e aí reclama do trabalho porque não quis encontrar com Deus lá. E dentro de todas essas estruturas, o perigo que a gente tem de transformar a vocação em algo, como é que eu posso dizer isso? Apenas espiritual, que é o que muitas vezes vai impedir com que a gente viva a vocação, não é isso? Se eu pensar na minha vocação como... Bom, já São Francisco de Sales comentava no seu livro mais famoso, né? Na Filoteia, a vocação, as várias vocações, a diversidade das vocações. Ele fala, não é uma desordem se um pastor quiser ser monge, como é uma desordem se um monge quiser trabalhar como pastor, né? É uma desordem a dona de casa, mãe de família, deixar os seus afazeres para ficar o dia inteiro na igreja, né? Porque Deus está esperando essa dona de casa, mãe de família, no cuidado dos filhos, no cuidado da família, assim como o pai também, né? Então, é muito importante que a gente se lembre disso, que no cumprimento dos deveres de Estado, né, que nós assumimos na presença de Deus, está o cumprimento da nossa vocação. E a vocação não é tanto o fazer coisas, mas estar na presença de Deus enquanto fazemos essas coisas. Quando o São José Maria foi inaugurar o hospital da Universidade de Navarra, né, o médico que tinha sido encarregado por ele de construir tudo aquilo, falou, padre, agora que nós fizemos a universidade e o hospital, o que é que nós devemos fazer? O senhor pediu que nós fizéssemos, está aqui. Ele falou, olha, eu acho que você está enganado, eu não pedi para vocês construírem nem um hospital, nem uma universidade, eu pedi para vocês se santificarem construindo um hospital e uma universidade, que é outra coisa, né? Então, o nosso caminho de encontro com Deus se dá na nossa vida cotidiana. Sim, algumas pessoas serão chamadas para uma vida no Carmelo, nas Clarissas. Aqui em Brasília nós temos uma explosão de alegria nas Clarissas, a gente vê aquela vida intensa de contemplação das carmelitas, os beneditinos num hino de louvor permanente, né, e várias outras comunidades. Mas a maior parte das pessoas, que são os fiéis leigos, vão encontrar no seu caminho os sinais de que da santidade que Deus deseja para eles, né? E aí não há forma, né? Nós precisamos escutar, ou auscultar, como o médico escuta para fazer o diagnóstico, né? As batidas do coração, né? Escutar as batidas do coração de Deus, como São João escutou as batidas do coração de Cristo, para perceber quais são os sinais, quais são os diagnósticos da nossa vocação a partir do coração de Deus. O senhor ia falando do caminhar, me lembrava meio que a passagem dos
dos 10 leprosos, né? Vai se curando caminhando, né? Vai se vocacionando na vida, né? Vai acontecendo na vida. A gente falou algumas coisas sobre São José. A sua espiritualidade é orientada, né? Influenciada pelo Opus Dei, imagino eu. O senhor pode dizer para a gente como é que foi esse encontro de amor aí com São José Escrivá? Bom, eu não tive a graça de conhecer São José Maria pessoalmente, porque eu encontrei pela primeira vez membros do Opus Dei, leigos, em 1977. Ele tinha vindo ao Brasil alguns anos antes e faleceu um pouco antes do meu encontro com o Opus Dei, né? Mas tive a alegria de conhecer, por exemplo, Dom Álvaro del Portillo, Beato Álvaro del Portillo, né? Dom Javier, Dom Fernando, atual prelado, e pessoas que conviveram, por exemplo, aquele com quem eu trabalhei 25 anos, ou melhor, 20 anos em Roma, Cardeal Juliano Herranz, tinha vivido 25 anos com São José Maria. Ele, como era, além de canonista, sacerdote, cardeal, era médico, então foi ele quem se aproximou de São José Maria quando ele teve a parada cardíaca, né? Então agora meu encontro foi através de um colega de classe, né, que hoje é um bom pai de família, economista, tem uma enfermidade bastante grave, mas continua entregando a sua vida a Deus, né? Ele me levou um dia para conhecer o Centro de Formação do Opus Dei em São Paulo, e lá eu comecei a descobrir, foi um encontro muito engraçado, porque encontrei que era o diretor do centro, era um padre recém-chegado de Roma, padre Vicente Ancona Lopes, né? E eu conto para ele se ele não se lembra do detalhe, mas eu me lembro muito bem porque aconteceu comigo. Depois de quase meia hora de conversa, ele falou assim: bom, Zé, ele me chamava pelo primeiro nome, né? Vamos parar de conversa fiada? De joelhos para a confissão. Ah, mas eu não quero confessar. Quer sim. Só que ele tinha 2 metros de altura e eu magrelinho, e falei assim: melhor. Eu quero. Foi a confissão decisiva na minha vida para descobrir que eu queria fazer a vontade de Deus. Sobre o ministério, eu fui descobrir depois. O senhor ainda não era, então, seminarista? Não, era seminarista. Não, eu era estudante, queria fazer engenharia, estava fazendo o último ano do colégio e preparação para o vestibular, né? Então foi nesse contexto. Já tinha algumas vezes pensado na possibilidade de ser padre, mas foi depois dessa conversa com o padre Vicente, o Monsenhor Vicente hoje, que eu comecei a perceber que a questão da vocação não era sobre o que eu queria fazer, mas como eu podia ser grato a Deus pelo imenso bem que Ele fez na minha vida, né? E como eu posso corresponder ao imenso amor de Deus, porque sendo eu o que sou, que não é muita coisa, né, eu valho o preço do sangue precioso de Cristo derramado na cruz. Então, foi nessa direção espiritual com o Padre Vicente, que depois passou a ser semanal, né, que eu descobri que eu era um filho de Deus muito amado, apesar de todos os pesares, né, apesar daquilo que eu sou, né, ou talvez por causa daquilo que eu sou. Pega aí, vocês pegaram essa história aí, vira o tamanho da grandeza. Aí o senhor confessou, resolveu né, responder. E aí como é que veio o chamado para assim, o discernimento para a questão sacerdotal? Olha, foi... No começo eu achava que não era para mim, né? Mas foi lendo os evangelhos... Não era. Nem... Meditando... meditando sobre os livros espirituais da obra. Naquele tempo a gente só tinha o Caminho e uma ou outra obra comentando coisas do Caminho. Então, lá eu fui descobrindo que tipo de relacionamento Deus queria comigo, Jesus quer comigo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, eu não estava tratando com uma personagem do passado, é com alguém presente e vivo na minha história. Então, naqueles dias eu descobri, através daquelas confissões da leitura cotidiana do Evangelho, que eu estava tratando com uma pessoa viva, né? O Senhor redivivo, que está presente na palavra, na Eucaristia, na igreja, nos sacramentos, né? Então comecei a procurar ter um relacionamento cada vez mais vivo com Ele,
e a me deixar tocar por ele, porque eu me distraio muito facilmente. Eu tenho uma enorme dificuldade de me concentrar para fazer oração, para ler, e, no entanto, Jesus foi mostrando o caminho. E isso me tocou muito. Então, encontrar com alguém, né? Me encontrar com alguém. Aí comecei a ver aqueles diálogos de Jesus com São Pedro, que são os que mais me tocam, né? E os encontros que Jesus faz e através dos quais ele chama. E um outro que me toca muito é daquele chamado do jovem rico. Jesus aponta o caminho para ele da perfeição, que ele mostra. Era um rapaz bom, era o rapaz que toda mãe queria para genro, cumpria os mandamentos, era fiel, trabalhador, honesto, né? Aí quando Jesus pergunta se ele quer ser perfeito e diz qual é o caminho, ele vai embora, né? Então eu me pus diante desses dois caminhos, ou corresponder como Pedro, como Tiago, como João, e permanecer com ele, né? Mesmo com muitas quedas do tipo das de Pedro, Tiago e João, e pedindo a Deus a graça de sempre ter o arrependimento final, né, para não ficar como Judas, né, na história da salvação minha e daqueles que passam a vida comigo. Ou o caminho desse jovem rico que provocou uma grande tristeza no coração de Cristo, né? Não é que ele foi fazer uma coisa errada, ele foi embora para cuidar da vida dele, só isso, né? Se entregou, quer dizer, até aquele momento, fazer aquilo, cumprir os mandamentos, era uma coisa muito virtuosa e era um cumprimento da vontade de Deus, era a primeira vocação que ele descobriu. Era um homem bom, reto, honesto. Mas a partir do encontro com Jesus, ele teve que dar uma outra decisão à vida dele. Ele teve ali a oportunidade de mudar o rumo da vida dele, né? E preferiu ficar na mesmice, né? Daí a gente pode tirar as consequências. Eu fui para o seminário, entrei no seminário diocesano, havia a possibilidade de ser membro leigo do Opus Dei, mas por alguma razão o sacerdócio me encantou naquele momento. Eu não sei explicar tudo, eu só sei que foram vários momentos de encontro com o Senhor e vários toques da graça de Deus que foram me fazendo ver o que eu não queria ver, né? Mas uma vez visto, tinha que seguir. Viu e obedeceu. Mais ou menos, que às vezes a gente desobedece também. Mas eu acho interessante porque assim, enquanto o senhor vai narrando, a gente vai vendo que não foi nada extraordinário, foi vida, né? Por exemplo, o senhor fala de uma coisa que muita gente tem, né, e que tem dificuldade de aceitar, por exemplo, a distração, né, dificuldade de concentração, o corre-corre do dia que às vezes engole o pensamento da gente, está rezando e a mãe de família esqueceu, a panela no fogo, né? O bispo, sei lá, o padre que precisa de apoio e tudo mais. E aí depois vem que o senhor vai para Roma, né? Que foi assim, imagino que também tenha sido um acontecimento que não veio de liberdade, vamos dizer assim, vou para Roma, foi acontecendo. Como é que foi esse chamado? Porque o senhor foi, só para dizer, ele foi administrador da paróquia Santa Cruz, e aí, né, vamos puxar uma sardinha aqui para a gente. Depois pároco da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não é isso? Exato. E aí o senhor vai para Roma. Como é que aconteceu foi um convite? Foi um pedido do bispo? Um convite, mais ou menos, né? Foi um convite. Foi. Assim, eu fui, logo depois da ordenação, trabalhar. Já como diácono, eu servi os fins de semana numa paróquia chamada Santa Cruz de Parelheiros, que é a última paróquia antes de descer para Iperuíbe, né? De descer pela Mata Atlântica, pela Serra, por um caminho de pescadores e caçadores lá. Lá nessa minha paróquia havia uma aldeia guarani também, né? Então você imagina que São Paulo, o município de São Paulo não tem essas coisas. Eu conheci gente de uma comunidade lá que nunca tinha visto um avião na vida. Nossa. Embora ali seja perto do aeroporto de Congonhas, perto mais ou menos, né? Mas eles não tinham ideia do que fosse um avião, né? Enfim, várias coisas muito curiosas ali. Daquela paróquia, depois de 2 anos, o bispo auxiliar de São Paulo, Dom Antônio Gaspar, que foi quem me ordenou padre, me transferiu para a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica perto do aeroporto de Congonhas,
que depois se tornou a paróquia, o terreno da paróquia foi cedido para construir a cúria e uma nova igreja paroquial, né? Lá começou, por exemplo, um jovem seminarista, muitos anos depois, Marcelo Rossi, Ninguém conhece ele, ninguém conhece, né? Ninguém sabe o que é. Então, foi vários anos depois que eu já estava em Roma que ele começou lá nessa paróquia. Eu digo isso só para situar, né? E lá é a sede da Cúria. Bom, um dia Dom Fernando vai, já Dom Fernando Figueiredo, bispo de Santo Amaro, de diocese, foi lá ver o terreno, porque havia um projeto já anterior a ele de construir a Cúria diocesana lá, a futura Cúria diocesana lá. E chegou lá, eu estava estudando teologia com algumas catequistas. Ele falou, o que você está vendo? Eu falei, olha, o manual de teologia dogmática com as catequistas aqui, né? Você vai fazer isso com esse pessoal? E elas disseram assim, olha, Dom Fernando, a gente já está cansado de conta de carochinha, a gente queria uma coisa séria. E o padre está oferecendo isso para a gente. Foi bondade delas, né? Tentaram me defender lá, mas foi bondade delas. Eu estava querendo que a minha paróquia tivesse ótimas catequistas que soubessem em profundidade aquelas coisas que iam dizer às crianças com simplicidade, né? Porque o segredo de ser bom teólogo não é saber muitas coisas, é saber dizer para as crianças aquilo que ele medita em profundidade entre os autores mais importantes da história da Igreja. Então, é saber que é pequeno, mas nos ombros de gigantes, né? Como numa expressão muito bonita, sim, que já foi usada sobre os padres da Igreja. Ele falou, muito bom, então você gosta de teologia? Eu falei, gosto. Então você vai para Roma estudar. Eita. Eu falei, não, calma, Dom Fernando, mas... Ele falou, não, é que a gente vai precisar mandar a gente para Roma, e eu acho que você gosta disso. Eu falei, tá bom. Porque na bula de ereção da diocese de Santo Amaro, consta lá a obrigação do bispo de mandar imediatamente padres para estudar em Roma, para formar o seminário, né? Então fui para lá para isso, né? Agora, pense que eu trabalhei num banco antes de entrar no seminário, né? Quando pensei em entrar no seminário foi precisamente lembrando que as muitas profissões que eu podia exercer, mesmo no banco, as coisas burocráticas e tal, não iriam muito bem para mim. Aí vou para Roma para estudar direito canônico, e chego lá em Roma depois de 4 anos, quando estava quase concluindo os trabalhos de pesquisa para a tese. Fui chamado um dia no Vaticano e me perguntaram se eu tinha alguma coisa contra trabalhar para o Papa, né? Assim, como é que se eu me desculpe, eu preciso pensar um pouco na pergunta, né? Eu falei, não, assim, perguntando assim, eu não tenho nada contra trabalhar para o Papa, mas o meu bispo tem um projeto para mim. Não, o projeto do seu bispo, vou acertar eu com ele. Eu só queria saber se você não tem nada contra trabalhar aqui, né? Agora, o que é curioso? Naqueles anos todos que eu tinha ficado lá, 4 anos que eu tinha ficado lá estudando, todos os dias eu passava por volta de 1h15, 1h30, na frente do escritório onde eu viria a trabalhar depois. Eu via aqueles padres, os monsenhores do Vaticano, como a gente dizia, jovens ou mais idosos, sair com uma bolsa de... Uma maletinha preta, meio cabisbaixos, assim, cumprimentando o Modesto. Eu falei, nossa senhora, que vida que esse pessoal leva. A gente fica padre para isso, né? Não foi para isso. Nunca vai acontecer isso comigo. Paguei a língua. 20 anos só pagando a língua. 20 anos pagando a língua, né? Mas depois fui descobrindo uma coisa que era muito importante. O meu papel lá não era mexer com papelada, era cumprir a vontade de Deus trabalhando naqueles papéis, trabalhando naquela função que a igreja me deu. Agora, o que é bonito disso? Depois de muitos anos, meditando para escrever um artigo sobre a vocação, sobre como uma pessoa que trabalha na Cúria Romana pode viver santamente. E qual é o significado de ter um padre trabalhando com coisa de direito, né? E aí, conversando um dia, o meu chefe de vez em quando me levava para as montanhas lá perto de Roma para fazer a subida, né? Entre parênteses. A primeira vez que ele me levou, eu falei assim, vou deixar esse velhinho para trás. Comecei a subir correndo,
Não deu 15 minutos, eu estava lá esbaforido e ele subindo um pé depois do outro, tranquilamente, respirando. E subiu, foi me esperar lá para cima. Para ver que o orgulho da juventude faz mal também, né? Isso era o secretário, no caso. Eu era o secretário dele. Ah, tá. E era o secretário do conselho. Bom, o que aconteceu? Conversando com ele, ele falou, olha, você é presbítero. O presbítero é cooperador da ordem episcopal. Nós estamos trabalhando com o bispo da Igreja Católica, né? Assim o Papa é chamado também, né? Com o Vigário de Cristo. Ele é bispo para toda a Igreja Católica e é bispo para a Diocese de Roma. Então, o seu papel aqui é ser cooperador do Papa, né? Fazendo aquilo que o Papa te encarrega de fazer para que ele possa exercer a vocação dele de ser centro visível de unidade da Igreja, de ser aquele que proclama o depósito da fé e anuncia o Evangelho a todos os povos. Então você está colaborando para que o Papa faça isso de modo sério e de modo atento. Então a sua vida espiritual deve se concentrar nisso. Eu estou trabalhando para que a voz do Papa não se cale. Nossa. A minha missa é a missa do Papa. Eu celebrava quase sempre na capela com 1 ou 2 pessoas, lá na casa onde eu morava, né? Também aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando eu cheguei em Roma, eu fui morar passar uns dias num colégio até que a casa onde eu ia morar estivesse preparada. E cheguei lá, tinha só 2 hóspedes, um cardeal africano, cardeal Nascimento, e um padre de um outro país da África. E o colégio estava vazio. Eu ia celebrar a missa naquela capela, fazia meses que não trocavam a toalha daquela capela, do altar, né? Então deu uma saudade naqueles dias. Tinha dia que eu ia para a capela, quase chorava, de saudade das minhas 2 paróquias, né? Da Santa Cruz e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o cardeal Nascimento um dia me chamou de lado e falou assim, olha, você está com muita saudade, está sofrendo muito? Eu falei, um bocado. Eu vou te ensinar um truque. Quando você estava na sua paróquia, você celebrava para as multidões, não é assim? Falei, a maior parte das vezes para muita gente, né? E se deliciava em pregar para as pessoas, em celebrar um culto agradável a Deus para os seus fiéis. Aqui, você celebrando praticamente sozinho, está celebrando com a mesma dignidade de um pastor celebrando para todo o povo, porque a missa nunca é um ato privado, né? É um ato público. Mas isso deve entrar na sua vida espiritual, porque agora você tem a oportunidade que vai faltar depois, quando você voltar para sua vida de pároco, que é de celebrar de modo contemplativo, de saborear cada ato, cada oração, cada gesto da Santa Missa. Isso dá um gosto imenso. Você vai perceber que vai descobrir os segredos do coração de Cristo celebrando a missa, né? Então, essas 2 coisas me fizeram ser cooperador do Papa, né? Trabalhando aquilo que era serviço que ele confiava a gente, porque ele precisava de nós para aquilo, e celebrando a Eucaristia em união com o Papa, mas de um modo muito sereno e tranquilo, que às vezes na paróquia, depois de cada missa, não tinha nem chance de fazer uma ação de graças, porque a multidão vinha lá. Em Roma, aprendi a saborear um tempo de preparação, a ter um pouquinho mais de ordem, porque uma das minhas dificuldades permanentes é a questão da ordem, né? Da ordem das pequenas coisas de cada dia. Bom, aprendi a fazer com mais ou menos um pouquinho de ordem o que o Papa Francisco faz de modo muito ordenado. Ele todos os dias, antes de celebrar a missa em Santa Marta, chega lá 1 hora e pouco antes da missa, fica fazendo a sua meditação, que dura 1 hora, depois vai se revestir, celebra a Eucaristia, com uma alegria que ele descobriu no pontificado, e depois da missa, antes de receber as pessoas para dar a bênção, para saudar, ele fica lá 15 minutos, pelo menos, em ação de graças, né? Ele volta para a capela e ninguém deixa interromper o padre. E se tentar interromper, ele não dá bola também, né? Então, aprendi a descobrir alguns truques para organizar o tempo para fazer um tempo de preparação, tempo de ação de graças.
E foi assim, né? E depois o meu chefe sempre dizia: atrás de cada papel que você mexer tem muitas almas. Nossa. Então, e de fato, os problemas que nós resolvíamos podiam parecer burocráticos, mas eram coisas que diziam respeito a necessidades pastorais de igrejas da África, da Ásia, né? da Europa, enfim, da América Latina, da América do Norte. Eram vários problemas que um dia a gente até pode falar disso, mas agora várias situações que aquele pequeno trabalho de um canonista brasileiro, pesquisando na biblioteca, revendo a história de alguns cânones, ia ajudar a pensar melhor a pastoral, né? Ou aquele pequeno problema pastoral, nem grandes eram, mas dessas pequenas coisas que o reino de Deus se serve para fazer grandes coisas na vida das pessoas, né? O senhor falou desse processo, tem pergunta? Ah, tá. Até, o pessoal da comunidade Daime Almas aqui está dizendo que boa noite, muito bom ouvir Dom José Aparecido, somos de Santa Amaro, porém da Diocese de Campo Limpo, vizinhos da Diocese, aqui está mandando um abraço para o senhor. Abraço retribuído. O senhor foi falando, eu lembrei da história de São Damião de Molokai, quando o senhor falou de não ter nem as alfaias limpas, nada, o altar trocado. Quando ele chega em Molokai, ele tem que fazer toda a igreja reformular, né? O senhor foi falando, e quando eu conheci o senhor quando o senhor, assim que o senhor foi nomeado bispo, o senhor veio dar um curso em Goiânia, de Direito Sacramental, não sei se o senhor lembra disso. E aí eu lembro que Dom Adair falava muito, muito bem do senhor, e que durante aquele curso de Direito Sacramental, o senhor foi falar para os padres sobre a Eucaristia no Direito Sacramental. Aquilo me marcou muito. O senhor foi falando agora, eu fui fazendo memória de como o senhor falava com carinho dessa expressão de vida, da unidade do padre com a Eucaristia, da celebração bem vivida na vida do padre. Vocacionalmente, a gente vê que a vida do senhor, então, foi se rodeando do sacramento da Eucaristia, né? O senhor foi formando. De lá, quando foi que o senhor recebeu a nomeação para ser bispo? Como foi esse convite? Porque assim, o senhor saiu de uma atividade pastoral que o senhor queria formar, aí o senhor foi para os papéis, descobriu as almas, quando estava lá encontrado, alguém falou assim, não, vamos ali para Brasília receber uns pepinos pequenos, ser auxiliar ali do cardeal. Como é que foi isso para o senhor, você sair de Roma 20 anos depois? Bom, foi mais ou menos como o Dom Fernando quando me convidou para ir para Roma, né? Ele convidou assim, né? Eu sou muito grato a Dom Fernando porque me fez partir, né? Era uma coisa que eu não fazia parte das minhas expectativas. Eu gostava muito de ser pároco. Aprendi a acolher o povo para as confissões e tudo mais. Bom, mas isso faz parte da vida normal de um padre, né? Então, os dois sacramentos que são muito importantes na minha vida são o sacramento da penitência, aquele que o Padre Vicente, quando se levantou, falou, está na hora de se ajoelhar e confessar, né? Então, a beleza desse encontro com o Padre Vicente, para mim, é marcante até hoje. Eu me lembro como se fosse hoje, né? E eu tenho grande carinho e amizade por ele, porque ele me fez mudar a vida, né? Não é que eu não me confessasse, mas aquela foi especial, né? Um dia, era dia 24 de abril de 2013, o cardeal Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, me telefona estragando a hora do meu café, que às 10h15 todos os dias a gente interrompia o trabalho, por ordem do chefe, para tomar um café, saía do escritório e deixava tudo lá, depois voltava para começar a trabalhar com mais atenção, né? Então, quando eu ia tomar o café, ele fala assim, olha, poderia passar aqui embaixo, eu não preciso falar com o senhor. E aí ele começa com uma conversa longa sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre... ele perguntou se... Até achei engraçado, porque ele sabia da minha relação com o Opus Dei, né? Em geral, a gente não fala nem muito nem pouco, não? Quer dizer, se é a ocasião de falar, muito bem. Porque ele falou assim, então, o senhor... mais ou menos foi assim.
O Santo Padre, depois de perguntar muita coisa, o Santo Padre está pensando em fazer do senhor bispo auxiliar de Brasília. Eu sei que, como o senhor é sócio da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, do Opus Dei, o pessoal da obra não costuma dizer não para o Papa, né? Já jogou essa na mesa? Eu falei, mas eu posso pensar um pouquinho? Pode. Então o senhor traga a carta aqui amanhã e pense quanto quiser. Mais ou menos assim, né? Estou caricaturando um pouquinho, mas os termos foram esses, né? Então o senhor traga a carta dizendo que sim ao Papa, né? E o senhor pode falar com o seu diretor espiritual, pode fazer o retiro, para confirmar para confirmar no seu coração o que o senhor já confirmou com a sua palavra para o Papa. Então, ele tinha perguntado sobre alguns defeitos meus, que eu achei interessante que eles conheciam bastante defeitos meus. E perguntou se eu estava disposto a trabalhar num outro campo. Eu falei, não, como o senhor colocou, eu nunca pedi nada para a igreja, mas também não vou dizer não quando o Papa me pede uma coisa assim, né? Então, eu me lembro bem que era dia 24 de abril. Ele me entregou a carta da congregação dizendo que no dia 20 de abril o Santo Padre tinha, em audiência, decidido que eu ia ser bispo auxiliar de Brasília. 20 de abril, por coincidência, é o dia do meu aniversário de ordenação diaconal, né? Aí eu pensei, nessa feliz coincidência, né, que eu deveria exercer o ministério episcopal como diácono. Nossa. Foi o primeiro pensamento que me veio à mente, né? E com um carinho todo especial, assim, o pároco é pároco do povo, o bispo é pároco dos padres, né? Então, com um carinho todo especial pelos padres. E eu sempre procurei manter, assim, tendo em conta a gravidade dos deveres que eu tenho de disciplina também, certo? Mas, sobretudo, sabendo que a disciplina está a serviço da caridade, que forma e que procura ajudar os padres a levarem uma vida santa, em comunhão com o bispo, que no caso não sou eu, o bispo da diocese é Dom Paulo, era Dom Sérgio quando eu vim, e eu me sinto muito próximo desse dever do arcebispo de pastorear o povo de Deus, junto com a coroa de glória dos bispos, que são os presbíteros. É porque é tão rico que eu tô assim. Porque é um serviço enorme. Agora, ao mesmo tempo, é um serviço de diaconato, que é o serviço, né, vamos dizer assim, de levar a palavra, de levar o serviço, né, de distribuir aos pobres e tudo mais, para que o bispo seja livre para anunciar, né? Aí o senhor veio para Brasília, a gente vê o senhor fazendo isso, né? O senhor, no primeiro retiro das novas comunidades, eu não sei se o senhor vai lembrar, mas o senhor pregou por volta de quase 40 minutos. Aí, ao final da homilia, o senhor disse assim: desculpa, eu estava com muita vontade de pregar. E a gente ficou assim: não, vai, continua aí até o final. E foi muito bonito para nós, porque foi um período em que a gente quase... Dom João não tinha bispo auxiliar, né? Assim. E aí chegaram bispos auxiliares que trouxeram uma cara nova à diocese, a dinâmica da diocese. Se eu não me engano, na época que o senhor chegou, o padre Cristiano era o coordenador do clero. Sim. Tinha toda uma outra dinâmica dentro do próprio clero. E hoje, por exemplo, o senhor é bispo referencial das novas comunidades, bispo referencial da renovação carismática, o senhor tem um trabalho junto com a tradução, não é? Do novo missal, e mais um monte de trabalho aí que a CNBB tem, que aí se a gente for fazer o diploma, não, o currículo do bispo aqui, a gente vai passar a noite inteira. E dentro disso tudo, o senhor ainda tem tempo de acolher, né, os pobres aqui, que somos seus filhos. Bispo, olhando para isso tudo, né, com o lema que o senhor traz, qual seria, por exemplo, a orientação que o senhor dá para nós, os fiéis? Como que nós podemos corresponder também na vocação específica de Brasília, como povo de Deus de Brasília? Como a gente pode melhorar esse serviço? Porque nós temos aqui
catequistas, quando eu digo aqui em Brasília, não só na comunidade, né? Catequistas, missionários, religiosos, sacerdotes, diáconos, e toda sorte de coisa, que Brasília tem tudo, né? E ao mesmo tempo tem político, banqueiro, empresário. Como é que o povo de Deus hoje, diante de uma pandemia, diante de um niilismo tão latente que o mundo tem, diante de uma dificuldade de se manter na espiritualidade que o mundo tem, como é que nós podemos colaborar com o seu ministério? Porque o senhor disse que colabora com o ministério do bispo. Agora, como é que a gente colabora com o ministério do senhor? Eu acho que... Bom, só para falar da pregação, que eu estava com sede de pregação, é por duas razões. Porque eu tinha poucas oportunidades de pregar em Roma e sempre acompanhava o meu chefe, que era quem ia fazer o que eu faço agora aqui, né? O que eu me lembro sempre dessa feliz coincidência entre o diaconato e o dia que o Papa decidiu que eu ia ser bispo, é que o diácono recebe o evangelho nas mãos, né, para exercer o ministério. E eu, ordenado bispo, enquanto se canta a ladainha, os dois diáconos seguram o evangelho sobre a minha cabeça, né? Eu bispo, não eu José Aparecido, né? Então, aquilo que estava nas mãos agora foi colocado aqui dentro. A gente usa a mitra, que é um chapéu aberto por cima, para entrar alguma coisa, né? E usa o solidel, que é para ser só de Deus, né? Solideu, só para Deus, né? Então, o que os leigos podem fazer? É corresponder ao chamamento de Cristo, é escutar a palavra de Deus com carinho, né? Não só aquilo que nós pregamos, né, mas aquilo que a igreja ensina. Se debruçar sobre o catecismo em oração, né? Se debruçar sobre as escrituras, né? Saborear os sacramentos. Se eu estou doente, receber o sacramento da unção dos enfermos é um tesouro precioso. Enquanto a gente tem medo disso, ou não leva a sério, né? Que mais? Viver a comunhão fraterna nas comunidades. Isso aí é um apoio imenso para a gente sair em missão, né? Eu diria, se há alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar um bispo a viver bem a sua vocação, é levar a sério o que o Evangelho diz, né? E adorar Cristo na Eucaristia. E o primeiro ato de adoração da Eucaristia não é o ostensório ostensivo, né? Às vezes a gente tem um ostensório desse tamanho que faz até perder a ideia da dimensão da Eucaristia que está lá. Não, o primeiro grande ato de ação é a própria celebração eucarística. É Cristo se oferecendo ao Pai pelas mãos do sacerdote, né? Realizando de modo incruento aquilo que aconteceu na cruz, né? Então nós vamos celebrar isso esses dias, né? Restaurar todas as coisas em Cristo, né? Vamos dizer assim, retomar todos os nossos trabalhos, todas as nossas preocupações, as nossas alegrias, né? Levar juntamente com o pão e o vinho para as mãos do sacerdote, do sacerdote ministerial, porque o povo de Deus é sacerdote também, para que aquilo tudo seja corpo e sangue de Cristo, para que aquilo tudo nos faça a igreja, né? Porque quando o corpo e o sangue de Cristo se tornam presentes no altar, a igreja se constitui, né? Como a unidade na Santíssima Trindade. Então, isso aí os teólogos sabem falar muito melhor do que um canonista, mas em todo caso, veja, é nesse campo, nessa entrega, nessa descoberta de amor, que os leigos fazem o seu papel na missão da igreja. Os fiéis leigos, os religiosos e nós padres. Então, o primeiro, você me tinha falado da importância da Eucaristia na minha vocação. Ela me fez descobrir que eu sou filho de Deus, me fez descobrir que eu sou amado por Deus, né? E vamos dizer assim, eu nem sempre penso na Eucaristia só como sacerdote ministerial. Uhum. Eu penso como fiel que precisa dela. Por isso, mesmo quando eu estou de férias, eu celebro a missa todos os dias, né? Por quê? Porque os padres da igreja diziam, sine dominica non possumus. Sem o domingo, quer dizer, sem a Eucaristia dominical, eu não posso. Eu vou dizer mais, sem o alimento cotidiano da nossa vida, a gente não pode fazer nada, né? A tradição da igreja nos primeiros tempos não era da celebração diária, mas isso logo a igreja foi tomando consciência da importância do alimento de cada dia, do pão de cada dia, né?
Acho que eu me perdi um pouquinho, mas só gostaria de dizer isso aqui. É muito importante a gente lembrar que a nossa vocação, em primeiro lugar, é a vocação comum de todos os batizados, que é ser santos e apóstolos, né? Essa vocação vai se determinando na nossa vida de acordo com sucessivos chamamentos de Cristo em serviços e ministérios em favor de toda a igreja e do povo de Deus, né? Enfim, em favor da humanidade, porque a igreja é o sacramento universal de salvação. Então, se nós tomamos uma clara consciência de que nós recebemos do batismo a vocação comum, né, e ela se determina depois em vários serviços e ministérios no coração da igreja, aí todos vamos entender aquilo que diz Santo Agostinho: eu sou feliz porque convosco sou batizado, mas eu temo pela minha salvação porque para vós eu sou bispo. Então, dei-me a alegria de escutar o Evangelho e de me corrigir quando eu não escuto. É muito gratificante saber que nós temos um pastor tão carinhoso, mas que, antes de tudo, esse pastor quer ser filho de Deus, né? Quer ter essa experiência com Deus, porque isso mostra pra gente que nós que não temos o serviço pastoral no serviço de governo, precisamos dar mais qualidade para isso, né? E, de modo muito especial, assim, para as novas comunidades, não me arrogando como representante delas nesse momento, mas representando a elas todas em Brasília, eu queria que o senhor pudesse dirigir uma palavra para nós, enquanto novas comunidades, até porque nós somos um rebanho que foi confiado ao senhor também, né? O senhor é o bispo referência das novas comunidades. O senhor já nos disse, né? Viver o batismo e a santificação e viver o evangelho. Já está claro isso aí, né? Mas tem mais alguma coisa em que nós possamos nos dedicar? Já fazendo merchan, a comunidade está agora com o grupo de formação para estudo do catecismo. Então vocês abrem o oi e vêm estudar o catecismo com a gente. Vai ser até o Padre Welles aí que vai dar o curso, então a gente abre o oi e vem estudar o catecismo. Olha o que o bispo falou. Mas aqui na comunidade a gente tem muito isso de querer estudar bastante. Eu sempre disse isso para o senhor, a gente tem uma busca de formar muito concreto. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor, como nosso bispo mesmo, como nosso pastor, dissesse uma palavra para as novas comunidades. Olha, vão por este caminho, sigam por aqui, que esse caminho é o caminho que a Igreja de Brasília espera de vocês e que o Cristo espera. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que a nossa vocação, a santidade e o apostolado, pode ser vivida como uma vocação, vamos dizer assim, não digo individual, mas de um serviço pessoal no coração da comunidade eclesial. Mas pode ser vivida de modo associado. Muitas pessoas se unem ao redor de um carisma, quer dizer, de um dom do Espírito Santo, que está a serviço do bem da igreja, né? Isso dá a ideia de uma comunidade nova. Todas as outras coisas que vêm depois são acessórias, mas ter a certeza de que nós somos chamados para viver um serviço à igreja através de um carisma específico, que foi dado por Deus, pelo Espírito Santo, através de uma ou de um grupo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, né? Tendo esse carisma reconhecido pela igreja, ele é caminho de santidade, né? Que exige a fidelidade àquele programa de vida próprio de cada comunidade, reconhecido pela igreja, né? Então, o papel de quem recebe os carismas é defender os carismas, e o papel do bispo é controlar. Controlar como? Dando o selo de autenticidade dos carismas autênticos, né? Então, os líderes carismáticos na igreja têm que sempre ter esse lado, a gloriosa liberdade de filhos de Deus dada pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo a paternidade dos pastores, que ajuda a discernir o que vem de Deus daquilo que pode ser fruto de orgulho, capricho ou vaidade, né? Então, quando nós estamos com a igreja, nós podemos cometer alguns erros, mas o nosso Senhor vai nos ajudar a trilhar o caminho da salvação e da santidade. É isso que eu peço, né? Que na fidelidade ao próprio carisma não se isolem do resto da igreja, sirvam a igreja com alegria, né? A igreja de Brasília, que é uma igreja materna, né? Que é uma igreja
que vive de modo muito intenso o sentido da missão. As pessoas têm um grande amor à Eucaristia, um grande amor a Nossa Senhora aqui, né? Grande amor a São José. Sempre que eu vejo as rezas terminando, tem um glorioso São José, rogai por nós lá, né? Tá aqui. Vem aqui. Então, esses grandes amores que nós temos aqui em Brasília são os amores que salvam o católico de si próprio, né? Das vaidades, eles nos salvam, né? Então, são os grandes amores que nós encontramos na vida da igreja e na vida da igreja de Brasília, né? Então, eu peço às novas comunidades que se sintam renovadas no Espírito Santo, que se sintam acolhidas pela igreja e que tudo aquilo que for pedido pelo bispo façam sem demora, né? Sem perguntar, mas não pode ser outra hora, né? O Dom Sérgio pedia algumas coisas, eu sei que as comunidades novas atenderam sempre. Dom Paulo vai pedir também algumas tarefas missionárias para ser exercidas em comum, e se Deus quiser nós vamos fazer isso também, né? Então, o que eu peço é isso, que atentos ao próprio carisma, amem a igreja e prestem atenção em tudo que Jesus disser. Que eu vou pegar as palavras de Nossa Senhora, façam tudo o que ele disser. Nosso lema desse ano. Gente, eu queria ficar no estouro aqui, né? Mas a gente não vai tomar o tempo todo do bispo, né? Mas, Dom José, assim, do fundo do meu coração, eu queria agradecer a presença do senhor, né? Que cordialmente, com prontidão, né, aceitou o nosso convite, mesmo doente, viu, gente? E hoje a gente ainda fechou a porta, nem abriu a porta para o bispo aqui. Depois eu conto essa história para vocês. Nós vamos ter uns 300 anos de purgatório aqui, porque nós fizemos o bispo voltado para casa, mas ele já perdoou a gente. Mas eu queria pessoalmente agradecer ao senhor, né? Desde que eu tive a graça de encontrar o senhor na minha vida, lá em Goiânia, né? Desde então, o ministério do senhor tem sido para mim orientação, refrigério, exortação. Eu tive a graça de encontrar com o senhor e depois do senhor com o padre Rafael, e depois do padre Rafael voltar, né, para estar próximo do senhor, sempre com essa ordem dele, né? O senhor falou desse negócio, ajoelha e confessa. Eu gostava de quando eu ia para a direção e ele lá, sempre com a sobrancelha em pé, dizia, malandro, ajoelha. E aquele malandro sempre foi muito forte para mim, né? Justamente porque ele me dizia assim, não fuja de Cristo, não seja espertinho com Cristo, né? Não seja malandro. E isso é uma coisa que me chama muita atenção, assim. Eu peço muito a Deus, né, que possa conservar o senhor em força, em saúde, né, sobretudo no ministério do senhor. Também não vou mentir que peço a Deus que conserve o senhor aqui em Brasília, mas ao mesmo tempo que lhe leve aonde for preciso, porque se o senhor é bom para nós, seria bom para tantos outros que precisam desse ministério. E agradeço o serviço do senhor, né? São 11 anos já, né? Aqui em Brasília? 9 anos. 9 anos, né? 2013. 9 anos aqui em Brasília, já vai fazer aí uma década que o senhor está conosco. Do fundo do coração, espero que a comunidade seja ainda de alguma forma para o senhor útil, no sentido de vida enquanto fiéis que colaboram, útil no sentido de missão enquanto fiéis que servem de fato aquilo que a diocese espera, né? Como eu dizia para o senhor agora há pouco, sobre quanto mais estar próximo ali das necessidades da igreja. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Eu vou pedir que o senhor dê a nós a sua bênção, né, nos abençoe, nos envie, nós, enquanto o pessoal que nos assiste na internet aqui, a comunidade, e todo mundo que participa disso tudo, dizer para o senhor que o senhor falou que o senhor ia contar depois a história de como foi a questão lá com os livros, né, e tal, a parte 2, o Abílio está aqui, a produção está aqui dizendo, pega ele para a parte 2. Então, como ele prometeu, a gente vai pegar ele para a parte 2, depois um outro ano, quando der. Que não dá para ficar pegando o bispo assim toda semana, vocês estão pensando que essa agenda aqui foi trabalhada. Mas, mais uma vez, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo pastoreio do senhor, pelo amor que o senhor tem, por essa história tão bonita, assim, às vezes é difícil o bispo ter a oportunidade de contar a história vocacional dele, né? Tem que falar de tanta coisa, ensinar tanta coisa, e eu espero que o senhor possa, né, estar aqui, quando eu digo em Brasília,
quanto mais o senhor puder, e também aqui em casa, não vou mentir, né? Quando o senhor quiser, o bispo mora perto, o dia que quiser celebrar aqui, vem celebrar conosco, a casa é sua. E, mais uma vez, pedir que Deus abençoe o senhor, te guarde, te proteja, e que o senhor possa continuar aí essa missão que é tão árdua, né? E de ser um colaborador do Papa, um diácono, né? Para o serviço da igreja. É isso, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Pedir que o senhor nos dê a sua bênção, para que a gente possa seguir. O Abílio quer falar alguma coisinha ali, a produção, peraí. Deixa a produção dar os recados paroquiais. É isso. Recado paroquial. Então, eu prometi para vocês que ia passar a novidade, né, do grupo de estudos Fiel, para que você possa participar. Então, o site já está aí no chat. Você pode ir direto lá para a página para que você possa fazer a sua inscrição. Contudo, você agora tem uma nova chance, uma nova oportunidade de estar conosco com um belo desconto. Você vai usar o cupom Eu Quero. Quando você colocar lá Eu Quero, você vai receber um belo de um desconto e estar conosco nesse grupo de estudos. Lembrando que ele só vai valer esse desconto até o nosso segundo encontro, né? O primeiro está aí no canal do YouTube, você pode assistir gratuito, tá na faixa para cada um de vocês. Agora, a partir do segundo, todo o material, todos os encontros que ocorreram em 2021, falando sobre a vida devota, falando um pouco sobre as amizades, trazendo um pouco sobre como o cristão católico deve prosseguir, né, numa vida espiritual, fazer um caminho para crescer na vida de fé. Esses 12 encontros de 2021 vão estar disponíveis para todos que entrarem na turma de 2022. Inclusive, foi o Tainan, fundador, que foi o nosso orientador de 2021. Agora, em 2022, temos Padre Wesley para fazer essa mesma jornada com o catecismo. Então, não perca essa oportunidade. Faça parte conosco. Temos de hoje, segunda-feira, passando essa quarta na outra, já é o nosso segundo encontro. Então, aí vence o desconto. Vai ficar aberto o carrinho? Vai, mas no preço cheio. E aí você pode também ter essa oportunidade. Mas, poxa, mais de uma semana, eu creio que vai dar tempo para você se arrumar aí, se arranjar, para poder fazer parte agora do nosso grupo de estudos Fiel. A gente está montando essa turma com um zelo, com uma qualidade. Já o ano de 2021 já foi muito bom. Então, a nossa expectativa para 2022 só são coisas maravilhosas. Beleza? Deixa eu trazer de volta aqui. Agora sim, você pode... Agora sim, o bispo. Bom, eu queria também agradecer por esse convite, que me faz lembrar o evangelho lido na missa de hoje, segunda-feira da Semana Santa. Jesus começa a se encaminhar para Jerusalém, para em Betfagé, a paixão de ontem, né? Lá acontece aliás, o evangelho do ano C, né? Que ele manda alguém até Betfagé para dizer, olha, diga àquelas pessoas que o Senhor precisa do burrico. Aliás, foi a única vez que Jesus disse que precisava de alguma coisa, precisava do burrico. Não disse que precisa de nós, né? Eita. E o burrico tem algumas coisas bonitas, né? Ele tem a orelha sempre em pé para escutar o que vem de Deus. O burrico é trabalhador incansável, né? O burrico não esmorece no seu trabalho. Enfim, São José Maria tinha umas meditações sobre o burrinho que fazem dele um exemplo de vida cristã, né? A parte do bom humor da coisa, mas é muito bonito isso. Então Jesus disse que precisava do burrinho. Eu queria ser o burrinho de Deus para servir a igreja de Brasília, né? Mas estava dizendo que logo depois dessa cena que preparava o caminho de Jerusalém, ele desceu até Betânia e ficou ali com seus amigos. E lá começaram a prepará-lo para a paixão, para a sua oferta eucarística na cruz, né? Então, Maria, que foi aquela que
escutou Jesus que escolheu a melhor parte, derramou sobre os pés dele o nardo preciosíssimo, né? E Jesus ficou muito contente com aquilo, porque era a preparação para a paixão, né? Então, que nesses dias a palavra de Deus seja um nardo precioso derramado nos pés de Jesus, e que a palavra de Deus vivida ou meditada por nós seja esse nardo precioso, e a nossa piedade filial, amorosa a Deus, faça com que o Senhor se alegre conosco. E quando ele chamar Pedro, Tiago e João para vigiar, que a gente vá junto, se a gente conseguir não dormir, melhor, né? Mas às vezes a gente dorme também. E que a gente esteja com Jesus no caminho da cruz, como João e Maria estiveram de pé, né? Então, muito obrigado. Eu me senti hoje acolhido como na casa de Betânia. Amém. Muito bom. Se o senhor nos dê a sua bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz. É isso aí, povo de Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.